Uma boa noite para você que está acompanhando a TV Canção Nova. Sou eu, Kátia Teodoro, e hoje você pôde perceber que nós estamos num cenário diferente. A Canção Nova veio até Valinhos, São Paulo, em parceria com a TV Século XXI. Nós estamos aqui porque hoje a gente quer debater um assunto um pouco polêmico ainda para a gente, que é sobre ideologia de gênero. E para começar, falar que aqui em Valinhos acontece também o primeiro Congresso Internacional de Estudos sobre a Família. E o Felipe, que está aqui comigo, Felipe Neri, vou apresentar para vocês daqui a pouco os outros convidados, mas ele vai poder explicar um pouco melhor para a gente sobre este congresso e por que debater um assunto como esse. Bom, a intenção deste evento, em trazer palestrantes internacionais, se unindo aos palestrantes nacionais, é justamente para continuarmos debatendo sobre a questão da ideologia de gênero. O Brasil disse um não retumbante a gênero dentro dos planos de educação, tanto no nacional, em âmbito municipal e estadual. Porém, como nós percebemos, os pais ainda continuam dizendo que dentro das escolas estão impondo a ideologia de gênero. Então, a rede de famílias, que compõem muitos dos palestrantes, justamente faz esse evento para voltar à discussão, porque mesmo sem respaldo legal, continuam impondo às nossas crianças. Então queremos mostrar justamente a falácia e toda essa estrutura que vem criando grandes problemas para a sociedade, sociedades em que os nossos palestrantes acabam vindo da Espanha, Argentina e outros mais também. Então o evento é para vermos um pouco dessa história fora do Brasil, vendo o que está acontecendo no Brasil e continuarmos nesse mesmo caminho dizendo não à ideologia de gênero. Tá certo? E eu vou começar aqui do meu lado. Bueno. Nosso querido Monsenhor, Dr. Cláudio Sanahura. Sanahurra, tá Bueno. certo. Dr. Cláudio Sanahurra, ele é da Argentina, doutor em teologia, e ele também vai estar participando com a gente deste bate-papo. Boa noite, seja bem-vindo. Boas noites. Quase brasileiro, né, Felipe? Sim, já é a quinta vez que vem. Sim, a quinta vez. Quinta vez ao Brasil. Aqui do meu lado esquerdo nós temos também ele que é jurista, Jesus Figueroa. Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite. Jesus é da Espanha. Yo vengo de España, sí, un poquito más lejos. Y estoy encantado, como siempre, de venir a Brasil. Quizás el tema que me convoca pues no es el más agradable de venir, porque ya me gustaría que en Brasil no hubiera problema de género, pero llegado a Brasil he visto que sí hay. Por tanto, pues bueno es estar aquí para hablar de ello. E para poder também nos ajudar na tradução, aqui nós temos a irmã Madre Maria da Expectação. Isso. E ela vai também poder falar um pouco sobre o que o Jesus estava falando para a gente. Bom, ele disse que veio de um pouco mais longe, da Espanha, e que gostaria de ter vindo não para tratar um tema tão polêmico, como a ideologia de gênero, mas já que é o que tem aqui, a gente vai traduzir e vai tratar esse tema sobre a ideologia de gênero. Nós temos também Fernanda Tactani, ela é professora em História e também vai discutir com a gente sobre esse assunto. Bem-vinda. Obrigada, fico feliz de estar aqui mais uma vez, podendo fazer esse encontro, conhecer a experiência das pessoas que também batalharam nessa frente em outros países, e acho que vai ser muito enriquecedor para nós que estamos aqui. Temos também a jurista Liliana Bittencourt, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Kátia, é um prazer estar aqui com todos vocês. Esperamos poder contribuir alguma coisa na área jurídica específica, porque esse tema tem implicações bastante profundas no direito de família, no direito constitucional. Se puder ajudar em algo, vai ser bom. Com certeza. E vocês perceberam que hoje o Revolução Jesus está super amparado, Então, para começar, eu tenho uma pergunta aqui para Jesus e também para a Liliana. No Brasil, hoje, nós estamos vivendo uma luta contra a ideologia de gênero, como o senhor bem disse, que veio tratar desse assunto aqui. E o que vocês pensam em relação a isso? Yo creo que en Brasil empieza ahora una pelea que hemos tenido en España, en concreto en mi experiencia,
hace ya, fue en el año 2004, a partir del año 2004, por tanto hace ya más de 10 años, ¿no? Y en el resto de Europa con posterioridad. Y creo que Brasil debe resistir, y debe tener claro que esto es una cuestión ideológica. Esto se presenta normalmente como una consecuencia del feminismo, nada tiene que ver con el feminismo, es una derivación del feminismo radical, marxismo, del que luego hablaremos, pero que quede claro que es un problema importante y que hay que resistir. Hay que tener clara conciencia de que es una ideología política, que por lo tanto lo que se pretende es establecer una nueva forma de pensar para dominar, para conquistar el poder e para controlar a la sociedade. Não é outra coisa. Bom, ele fala que aqui no Brasil está começando uma luta que na Espanha eles já tiveram, começou no ano de 2004, né, e que aqui no Brasil está começando agora, mas que tem que fazer frente porque isso é uma ideologia e que nós brasileiros aqui temos que resistir nessa luta. Nós temos um arcabouço jurídico, um sistema jurídico aqui no Brasil que está bem aparelhado para defender a família. E essa é uma questão que vai bem fundo na constituição da própria sociedade civil, embasada na família. E nós temos também um sistema que precisa ser bem estudado e aprofundado no papel que a família tem na determinação da educação dos filhos. Então, é importantíssimo que haja uma produção bem extensa de material doutrinário a respeito desses dispositivos legais para deixar bem claro qual é o papel dos pais no exercício do poder familiar frente a essa questão. Tem uma pergunta agora para o Monsenhor Sana Urran. Uma das insistências da modernidade é a grande ética laica mundial. É possível uma ética sem a religião? Mira, no. Para ser breve, no. Es decir, que, vamos a ver, ¿qué ocurre si no hay unos valores perennes, unos valores inmutables? Cualquier cosa a la que se llame ética cae por su base, porque las cosas pueden ir cambiando, y entonces no tiene sentido hablar de ética, porque quien habla de ética habla de un comportamiento universal, por lo menos deseablemente universal, que es lo que han vivido generaciones anteriores y lo que van a vivir generaciones posteriores. Es decir, y ese fundamento de valores inmutables lo da la creencia religiosa, lo da la religião. Bom, ele falou que não, né, que sem esses valores perenes, né, que é a base, não tem como ter essa mudança, né? Não, precisa desses valores, dessa base, para poder viver, né, uma ética. Né? Na ética. Inclusive, Kátia, São João Paulo II, quando esteve na América Latina, ele falando sobre questões sociais também, então, perguntado sobre questões éticas, ele mesmo fala, quando se perde o sentido de Deus, né, o homem acaba se voltando contra si mesmo. Então não é possível realmente separar a ética da religião. Quando se faz isso, nós teremos problemas humanos. Felipe, você já começou a responder e eu queria hoje saber, com relação ao Brasil, a ideologia de gênero, ela já penetrou nos âmbitos da Igreja Católica? Como que a gente pode perceber isso? Olha, falando de uma forma bastante rápida, né? A Igreja já se pronunciou desde o Papa a todos os leigos contra gênero, inclusive no Brasil. Nós tivemos desde 2014, quando estava sendo discutido o Plano Nacional, os bispos individualmente ou os regionais da CNBB, todos se posicionando contra. E além dessas partes da CNBB e os bispos também, padres, todo o povo leigo que se manifestou contra também, e também nosso Papa também, ou seja, todos os papas que tocaram na questão de gênero, todos foram contra. Então, todos os documentos
quando citam a questão de gênero, agora mesmo, o Papa acabou de soltar, então, a nova, né? É Amoris Laetitia, lá ele fala claramente contra gênero. Então a igreja, quando se fala de gênero, ela é unânime em dizer não a gênero. Pelo menos aqui em território nacional, que não tenho recordação de ninguém ter falado favorável a gênero. Pelo contrário, sempre dizendo que gênero é um mal. Fernanda, quais as principais vias que a ideologia de gênero tem encontrado para se enraizar no meio dos jovens? Bom, aqui no Brasil, sobretudo na educação. É por isso que a tentativa de inserir a questão da ideologia de gênero nos planos de educação foi uma verdadeira batalha que tivemos aqui no Brasil. Como a doutora Liliana acabou de falar, há que se fazer um estudo sobre os direitos da família de educar seus filhos. E educar seus filhos a partir de uma mentira, que é essa abordagem antropológica que a ideologia de gênero nos oferece, tem sido um grande problema aqui no Brasil. Então, o que nós vemos é que a tentativa de se colocar a ideologia de gênero aos jovens passa necessariamente pelos planos de educação, e por conta disso, as famílias que acordaram e que disseram não a essa ideologia têm se colocado na briga e no debate público para garantir os seus direitos de educar os seus filhos conforme a sua moral e conforme a verdade, né? E, Jesus, como diferenciar um feminismo que promove o bem da mulher de um feminismo radical que destrói a mesma mulher? Es muy sencillo. El feminismo es el movimiento que pretende exaltar la feminidad como una cosa igual que la masculinidad. En definitiva, que la mujer es lo mismo que el hombre y que tiene los mismos derechos que el hombre, pero como mujer, como mujer. Y esto es fundamental, mientras que el feminismo radical lo que pretende es que desaparezca la feminidad, que desaparezca mujer y hombre, que no haya diferencia sexual. En el fondo quieren ser hombres. Es decir, por tanto, es muy fácil de distinguir. Hay una cosa importante a decir, y es que la ideología de género no es algo que se contraponga a la religión, es algo que se contrapone a cualquier consideración civilizada. ¿Por qué? Porque es una ideología muy parcial, que va en contra de la naturaleza. Se presenta a veces como una pura cuestión de términos, vamos a hablar de géneros desde la perspectiva de distinguir entre el masculino y femenino para hacer análisis sociales. Bueno, puede ser útil, pero no es eso, es una ideología. Se presenta a veces como feminismo, tampoco es eso. No pretende elevar a la mujer, sino acabar con la feminidad, que es muy distinto. Y sobre todo hay una cuestión fundamental. Se pretende decir que los que están enfrente es porque creen en una religión concreta. No, sencillamente es porque creen en la naturaleza, porque creen en la biología, porque no están dispuestos, como pasa en España, a que sus filios troquen de sexo. En España se acaba de aprobar una ley en Madrid, en virtud de la cual se puede trocar el sexo de las crianzas simplemente pidiéndolo con un dictamen por encima de la voluntad de los padres y gratuitamente a cargo de la sanidad pública. Este es el final de este camino. É uma loucura. Ah, irmã? Bom, ele falou que é muito simples, né? Que o feminismo, ele luta para que a mulher tenha os mesmos direitos que o homem. Então, coloca a mulher ao mesmo nível que o homem, né? E que faz pouco tempo agora, na Espanha, se aprovou uma lei em que a criança pode pedir a mudança, né? A mudança de sexo. A mudança de sexo. Por cima. Um detalhe importante que Jesus também falou, né? E sobre quando ele falou do feminismo, é que é muito mais que, na verdade, tem uma aparência dos mesmos direitos e que, na verdade, não haveria um problema nisso, porque, na verdade, como mulher ter direitos, porque o homem e mulher, vou aqui mais que traduzir, fazer uma síntese, né? Ou seja, homens e mulheres são iguais em dignidade e, por isso, então, os direitos são iguais, né? Mas o que o feminismo quer fazer, na verdade, é dissolver mulher e dissolver o homem, dissolver tudo. E aí ele faz a relação com a questão de gênero, ou seja, que gênero... Justamente, você não precisa ser religioso, não é uma defesa religiosa que nós fazemos,
mesmo sendo religiosos. É porque é contra a natureza, contra a realidade, contra todas as evidências e a ciência. E de todo modo, seria muito importante até frisar que também ele disse que esse pedido das crianças seria até por sobre a vontade dos pais. E aí liga-se com essa questão que o professor Felipe levantou. De todo modo, mesmo que não houvesse um arcabouço legal para sustentar o direito dos pais, o poder familiar, o próprio direito natural, que está como anteparo necessário da lei, tá? E isso é reconhecido desde os autores clássicos, que não eram de modo algum cristãos, nem existia o cristianismo, eles reconhecem a precedência do direito natural sobre leis injustas. Monsenhor, Sí. até que ponto que a incorporação da mulher na vida profissional integra uma estratégia mundial de esterilidade? Mira, por ejemplo, tenemos la conferencia de Daca. La conferencia de Daca desde los años 60. Bueno, ahí interviene la Fundación Rockefeller, interviene Planned Parenthood International y algunos funcionarios de la ONU. Bueno, en la conferencia de Daca se explicita claramente porque tratan las medidas para controlar la explosión demográfica, lo que para ellos es explosión demográfica. Y lo dice claramente, sacar a la mujer de su casa, hacer que trabaje fuera la mujer. Es decir, a confesión de parte, relevo de prueba, después ellos han ido más o menos cambiando el lenguaje y presentando las cosas de un modo más, digamos, más comprensible o cambiando las cosas para que no levante rebeliones o fomente rebeliones ese lenguaje. Pero en la conferencia de Daca las cosas, así como también dice fomentar la homosexualidad, así con estas palabras lo pone en la conferencia de Daca, ¿no? Bueno, esa conferencia aprueba ese plan de acción. No es una conferencia internacional, ahí no intervienen países, es algunos funcionarios de la ONU con algunas ONGs muy conocidas y nada, y es de los años 60. Así que fíjate. Ele fala que nessa conferência DACA, né, eles querem fazer uma mudança demográfica e que o que eles fazem é ir mudando os planos, mudando as palavras, os termos, para que no fim faça essa mudança, né, que é essa mudança demográfica e inclusive fala de termos de homossexualidade de modo muito claro, e é do ano 60 isso. Fernanda, qual a ligação entre aborto, ideologia de gênero, feminismo e marxismo? Vamos lá. Na verdade, uma das ligações, e eu acho que a principal, é que todas essas ideologias, de um modo ou de outro, têm a família como principal alvo. O marxismo, porque entendeu que a família, que o matrimônio, a união entre um homem e uma mulher, era a principal forma de opressão e da qual se derivavam todas as outras opressões existentes na sociedade. Que muito mais do que a opressão que Marx julgava existir de classes entre ricos e pobres, a primeira opressão era a contida no matrimônio monogâmico. Nada mais anticristão do que isso, não? Para nós, o matrimônio é um sacramento de união entre um homem e uma mulher. No entanto, ele vê aqui essa união como o começo de todos os males para a sociedade. Essa é a visão que o marxismo tem da família. O feminismo vê a família e, já usando as mesmas lentes do marxismo, vê a família também como uma forma de escravidão da mulher, da qual ela precisa se libertar. Então, foca também na destruição da família. Por mais que não seja de maneira muito clara, porque seria muito escandaloso você falar isso às claras. Então, se buscam palavras adocicadas, se fala da independência da mulher, muito mais quando conhecemos de fato o discurso e as conexões
todas as discussões que são feitas no âmago do movimento feminista, vemos que no fundo é uma luta contra a família, muito mais do que independência da mulher. A ideologia de gênero também complementa, é mais um instrumento nessa luta contra a família, porque ela acaba com a noção de complementariedade. Um homem e uma mulher são seres, primeiro, que existem, que é uma coisa que a ideologia de gênero nega, e segundo, que são diferentes entre si. E nós não negamos essas diferenças e nem as desprezamos. Nós gostamos que homens e mulheres sejam diferentes porque dessas diferenças nasce a complementariedade entre um homem e uma mulher. Um homem não é melhor do que uma mulher porque ele é diferente dela. E nenhuma mulher é pior do que um homem. Nisso, nós defendemos a dignidade feminina porque nós queremos ser mulheres, sim, com nossas diferenças e não queremos ser diminuídas porque não somos iguais aos homens. Quem quer virar uma cópia mal acabada de homem são as feministas. Nós não queremos anular as nossas diferenças, porque anulando essas diferenças, necessariamente você vai anular também a família, porque a família nasce da complementariedade entre um homem e uma mulher. E o aborto, dentro de todo esse espectro, ele entra como uma maneira de você dar fim ao que é o lógico e o óbvio dessa união, que são os filhos. Então, como você não quer nem essa união de dois seres distintos, de um homem e de uma mulher num matrimônio, você acaba abortando o fruto dessa união, você acaba assassinando um outro ser humano, porque não convém para você a continuidade dessa instituição, desse corpo social chamado família. Para você que ligou a televisão agora, você que está acompanhando o programa Revolução Jesus, hoje, né, cara nova, porque nós estamos em parceria com a TV Século XXI, estamos em Valinhos, São Paulo, e a gente veio aqui para debater um assunto bem polêmico, sobre ideologia de gênero. Então você pode também participar com a gente depois pelas redes sociais, fique à vontade. E para falar sobre ideologia de gênero mesmo, quem ligou a televisão agora, quem às vezes não sabe, né, sobre o assunto, quais os impactos da ideologia de gênero na vida de quem está assistindo agora? Porque a gente sempre fala de algo assim muito grande, né, dos projetos, tudo aquilo que tem, mas às vezes a pessoa está em casa e fala, mas eu não participo de nada disso. Eu não sou uma feminista, por mais que ela tenha algumas características. Mas como que isso influencia? Como que isso chega até essa pessoa? Bom, eu acho que é uma pergunta que eu acho que todos nós podemos cada um complementar, porque é muito importante essa pergunta. Então, veja, do meu ponto de vista, do que eu trabalho na educação, veja o seguinte, muito tem que se entender que a ideologia de gênero é uma ideologia silenciosa, é para que não se veja, eles não querem debater. Inclusive, muitas revistas sendo publicadas por aí têm dito assim, você não tem nada a ver com isso. Então eles não querem debater, eles não querem discutir porque é uma ideologia. O que é uma ideologia? Como a ideologia nazista também. Ou seja, ela tem um arcabouço, uma aparência, uma fachada de um progresso, de humanismo, de bons sentimentos, mas no fundo ela esconde as suas intenções. E o problema do impacto disso é que, veja, como ela é feita para ser implementada dentro de educação, para as crianças, porque para nós isso não pega, mas para as crianças como é que ficaria isso? Essa criança será educada não em atividade sexual simplesmente, né? Mas em dissolver a sua própria identidade, aquilo que é mais próprio de si. Ou seja, imagina como uma criança falando assim, professor, eu sou menino? Não. Eu sou menina? Não. Eu sou homossexual? Não. Eu sou um cachorro? Não. O que você é? Nada. Porque gênero quer tirar a identidade da pessoa humana. Então, o colapso que pode levar a sociedade, todas as repercussões disso, olhando, por exemplo, no direito, uma pessoa, por exemplo, um homem que batesse numa mulher, parece ridículo isso, mas podemos chegar a isso. O policial vem para prender. O homem pode falar, mas eu não sou homem, eu sou uma mulher. Como é que se aplicaria a Lei Maria da Penha? Ou pode dizer outra coisa. Nós podemos ter tantas situações que já estão ocorrendo em países como a Espanha ou, enfim, outros tantos, Estados Unidos. Então, para ver que quando se entra, nós começamos a entrar numa decadência. Gênero vai fazendo uma decadência da humanidade entre homens e mulheres, relações sempre de ódio e não uma civilização realmente que deve caminhar para o amor, como São João Paulo II dizia. Mas isso apenas para comentar, acho que cada um quer complementar. A mí me gustaría insistir en que la ideología de género es una ideología política y por tanto es un instrumento de poder. Siempre hay alguien que tiene interés
en controlar. Es una forma de conquistar y mantener el poder. Por ejemplo, los marxistas, que pretenden sustituir al Estado por la familia, a la familia por el Estado. Por eso dicen que la familia y que la mujer en la familia, en concreto, pues está explotada, que la familia es una institución alienante, puesto que explota a la mujer. A la prostitución reproductora, dice, estas son palabras de Engels y de Marx, y a la función puramente de ama de casa o de la economía doméstica. Por otro lado, ¿quién, aparte de los marxistas? El lobby gay, que cada día es más fuerte en el mundo, como demuestran las películas de Hollywood. ¿Qué les interesa? Les interesa eso, en definitiva, no ya que se respete a los homosexuales, que deben respetarse naturalmente porque son personas como todos, ¿no?, sino imponer su condición sexual como la condición óptima. ¿Y quién más? Pues esas corrientes eugenésicas que desde el siglo XIX, digamos en el mundo anglosajón, después pasando por el racismo, etc., van en dirección de controlar la natalidad, porque entienden que en países, fundamentalmente en países como Brasil y países de desarrollo, hay que controlar la natalidad porque es un peligro para ellos, para los países del primer mundo. De esto el padre Sanaúja sabe mucho. En definitiva, siempre hay un interés detrás de carácter político. Pero la ideología de género es artificial, es una ideología, una creación del pensamiento que nada tiene que ver con la realidad. Bom, ele fala que por trás da ideologia de gênero, afinal, tem um poder político, né? E como todo poder político, eles têm uma ideia, têm um pensamento, e que, por exemplo, Marx, né, os marxistas, eles querem, na mulher, quer tirar a mulher como aquela que cuida da casa, de tudo isso, como mãe, né? E fala a palavra de Engels e de Marx, que é simplesmente uma reprodutora, né? Que não tem sentido. E que também os gays, eles querem impor a sua opção sexual para a sociedade, né, como algo que é imposto. E que por trás de tudo isso, no fim, é um projeto político e que tem alguém por trás que pensa e que planeja para que isso possa acontecer. Sim. Do ponto de vista político, por exemplo, depois que a Fernanda falou, ficou interessante lembrar que existe, a partir do momento que você começa a tirar essa identidade da pessoa, você está aprofundando a atomização que já existe na sociedade. As pessoas, elas deixam de pertencer a um corpo que as acolhe, que as protege, que as ama, que cuida delas, que é a família, e aparecem soltas no mundo diante do Estado. Então fica, para quem se interessa por um projeto político e de tendência totalitária, mais fácil de controlar a sociedade civil se ela é composta de pessoas atomizadas, indivíduos que se isolam. E lembrando ainda que é um perigo do ponto de vista jurídico, e isso já tem muita coisa escrita, até antiga no Brasil e que está muito atual hoje, é o perigo de se tentar impor isso por sobre a figura dos pais ou de quem faça as suas vezes, como quem cuida da moral dos filhos. Então a gente tem visto isso muito em outros lugares, tem acontecido aos poucos e aqui pode ser que aconteça se a gente não cuidar, que é justamente de uma tendência para, por decisões judiciais, até mesmo alegar que os pais estão violando os novos parâmetros morais ao quererem impedir que os filhos tenham educação ideologizada, né? Então... Jesus falou pra gente sobre o lobby gay. Aí eu queria fazer uma pergunta para o Monsenhor. Monsenhor, muito se fala sobre o lobby gay. E há tentativas de incluir seus postulados em matéria de religião nos países. O senhor crê que haja uma importante presença do lobby gay na igreja?
No sé si es importante o no, pero está presente, y no lo digo yo, sino que lo ha dicho el Santo Padre al comienzo de su pontificado. Después bajó un poquito el tono el Santo Padre, pero lo acaba de decir uno de los cardenales de la Curia Romana, que existe, ¿no? Es decir, si tú me preguntas quiénes son, cuántos son, no se sabe, no sé, yo no lo sé. Pero existir existe. Y existe un interés por como que esto sea aceptado, que esto sea aceptado en las parroquias, que sea aceptado en la educación católica, es decir, por las leyes de orientación sexual en Inglaterra, por ejemplo, un obispo no puede echar al director de un colegio que se declara gay y sale del armario, ¿sabes lo que es salir del armario? Sí. Sale del armario, se declara gay y dice que el señor con el que vive es su marido desde hace 20 años. Bueno, pues no se los puede echar. Pero, y bueno, entonces dentro de la iglesia sí existe, serán grupos minoritarios, pero sí existe como una especie de intento de que estas cosas sean vistas con normalidad. Y no es normal, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, no es normal. Una cosa distinta es pegarles o no, nadie les va a pegar, se los va a comprender, se los va a acoger, pero no es normal. Entonces, claro, eso hay que tenerlo muy claro porque a veces se confunde los términos y se confunden las actitudes. Hay que querer a todos, por supuesto que hay que querer a todos, pero hay cosas que uno no puede hacer. Y entre otras cosas, bueno, como la tendencia homosexual es una anormalidad, entonces no podrán hacer una serie de cosas dentro de la iglesia e fuera de la iglesia também, né? Bom, então fala que é uma realidade, né, que está, isso por mais que a gente queira ou não queira, é uma coisa que está aí. E bom, que o Papa desde o começo do seu pontificado já tinha mencionado isso. E que se tem um diretor, alguma coisa assim, que ele se declara homossexual, né, a gente não pode colocar fora, senão que tem que aceitar. A ideia é colocar como se fosse tudo normal, para que isso fosse entrando na cabeça, né, de que é uma coisa normal e que a gente vai aceitando como uma normalidade. Queria complementar, Kátia, me chama a atenção o seguinte, João Paulo II, ele tem duas coisas sobre esse assunto muito importantes para nós e para todo mundo que está assistindo o programa. Primeiro, ele fala numa 8ª Jornada Mundial da Juventude, falando para jovens então, ele mesmo fala de uma conspiração objetiva contra a verdade. E ele fala que os meios de comunicação são cúmplices. Então, por exemplo, no tema desse tema de homossexualidade e igreja, você vê em muitos canais que não tem nada a ver com a Igreja Católica, de gente que não entende nada da igreja, que faz recortes, que faz interpretações, em que de repente a igreja está pensando numa realidade, mas fora daquele contexto, causa um grande problema. Veja, a igreja ela tem um pensamento único sobre o assunto. São João Paulo II tem um documento que o Monsenhor colocou em seu livro, não me recordo o nome do documento, não sei se é de 1986. Qual é o nome do documento? Não, antes. Después. Son dos documentos. Y hay uno de Pablo VI. Persona humana? No, hay uno de Pablo VI sobre cómo tratar a los homosexuales. Exacto. Vuelve a insistir Juan Pablo II, más o menos con el mismo título. Y después el comportamiento de los legisladores ante las pretensiones de legislar las uniones homossexuais. E os documentos da igreja, por exemplo, esses aqui citados, de Paulo VI e João Paulo II, quando se lê,
inclusive são bem, o de Paulo VI ele é curto assim e muito bem preciso. Ou seja, ali se fala do respeito da pessoa, mas que não se mude uma vírgula só dos mandamentos de Deus, né, daquilo que é o ensinamento de Cristo, né? Porque na verdade nós temos que levar a pessoa ao encontro com Cristo e ele vendo a sua realidade diante de Deus, ele vai ter esse encontro. Então assim, a igreja é muito clara sobre esse tema. Sobre lo que decía Felipe de la prensa y los medios de comunicación, tenemos que ver también que hay una conspiración contra la Iglesia. Un sacerdote en este tema o en cualquier otro se equivoca, mete la pata, es una persona humana con defectos, que comete pecados, y bueno, y es titular en 10 países. Un rabino de Nueva York está comprobado, no que uno, 50 y tantos rabinos condenados por pedofilia en los tribunales federales. ¿Tú lo has leído en algún diario? No. Ojo, tampoco nos dejemos llevar por esa manía propagandística de hablar en contra de la Iglesia, porque la Iglesia, bueno, señores, además está demostrado que, por ejemplo, en el tema pedofilia, el 80%, el 90% de los acontecimientos pedófilos pasan en la familia. Es el padrastro, es el abuelo, es el tío, es... Entonces, no nos dejemos llevar por esta ola de propaganda en el fondo es anticatólica. Mais que traduzir, eu acho que é uma síntese, né, se me permite. O Monsenhor está falando de uma realidade que todos nós vemos na televisão. Há uma propaganda, assim, uma conspiração contra a igreja. Em outros países mais sentidas, que já há bastante secularizados países, Canadá e outros tantos, em que já se oprime um cristão. Ele é a segunda categoria, né? Então, nessas propagandas, né, eles querem ressaltar, por exemplo, a pedofilia do sacerdote. Não é que talvez não tenha ocorrido, primeiro tem que ver se ocorreu, né? Mas se ocorreu, perfeito. Tem que realmente dar as medidas cabíveis a este caso, fora ou dentro da igreja. O problema é que quer se ressaltar isso e ele deu o exemplo de que mais de 50 rabinos envolvidos com isso, ninguém fica sabendo. Então tem muita coisa acontecendo e dentro das famílias que estão com problemas também de padrastos e outros tantos que tem pedofilia. Aí fazem filmes, agora vai sair um filme aí também falando de pedofilia em Boston e tudo mais e tal. A pessoa, olha o que é a Igreja Católica. Não, a Igreja Católica não é isso. Não é o ensinamento da Igreja Católica. Não é isso que Cristo quer, não é o que o Papa fala. Isso, na verdade, é a pessoa quando não vive a sua fé, né? E está dentro do ser da igreja, acontece isso. Mas não é algo da igreja, isso é algo da sociedade. Você está acompanhando? Perdón, toda esta forma de pensar constituye una, que decimos que constituye una ideología y que hablamos de que es una conspiración, no es algo que es un fantasma, es una realidad de día a día. Ahora cuando oía al padre Sanauja y a Felipe, voy a poner una prueba muy concreta, vamos, una demostración muy concreta. Por ejemplo, en Hollywood quien manda es lo que se llama political correctness, lo políticamente correcto, que al fin y al cabo es lo mismo, es esta ideología. Bien, en la última sesión de los Oscars de Hollywood no viene a cuento darle el Oscar a la mejor película a una película que es maltrata a la Iglesia Católica por el tema de la pedofilia de los casos de Boston. Es una auténtica porquería de película. A mí que me gusta el cine, pues bueno, hagan ustedes una buena película, pero es una segunda mala edición de la que se hizo sobre Watergate, también por parte de Robert Redford y Dustin Hoffman, ¿no? Y a Kate Blanchett, ellos mismos se ponen sus penas. A Kate Blanchett no le han dado el Oscar que se merecía en una película que narra la historia de amor entre dos mujeres, porque en esa película ella reconoce que actúa contra natura. A pesar de la exaltación del lesbianismo en la película, ella reconoce que actúa contra natura.
Eso Hollywood no se lo perdona. Por tanto, Blanchett... Fala que não são fantasmas, né, que há por trás de tudo isso, não que são pessoas e que tem filmes, né, que quando coloca aqui em Hollywood, que a mulher era lesbiana, se exalta o lesbianismo, mas a própria mulher, né, se dá conta disso e no filme mostra bem essa parte do lesbianismo. E deixa de ganhar, então, o Oscar por causa disso, porque mostra que vai contra a sua Que a própria despeito natureza. de ter mostrado uma relação entre duas mulheres, a personagem fala que não é natural, que é antinatural. Então, por isso, vinagrou o Oscar para Cate Blanchett. E que Spotlight, que é o filme, ele considera um filme de segunda categoria, assim, analisando tecnicamente e artisticamente, mas que ganhou também muito mais por conta do assunto, que é um Watergate, uma cópia mal feita de Watergate, e foi um filme relacionado à cobertura dos escândalos da pedofilia na Diocese de Boston. Você está acompanhando aí o programa Revolução Jesus de hoje, revolucionando tudo aqui, né? O tema de hoje é ideologia do gênero. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta porque tem mais.